galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini índices dia 6 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, gente, continuando aí a análise dos últimos dias, tá? O que eu tenho desenhado aqui, mais uma vez, a gente continua com a mesma ideia, tá? Diária em tendência de alta, topos e fundos descendentes desenhado em branco, perna de baixo do semanal em amarelo, e aqui dentro a gente tem os 60 minutos, que é quem faz a tendência das pernas do diário, tá? Então, 60 minutos ele estava numa tendência de alta. Nesse movimento de topos e fundos ascendentes, perdeu o fundo 4, fez um novo fundo, testou o topo no topo B, certo? Ontem. E agora a gente tem ele dentro de uma resistência em relação a esse topo, podendo subir aqui ainda mais um pouco, sem romper o topo, tá? Se ele não romper esse topo 5, ele pode reverter e vir para baixo, ou pode, rompendo o topo, vir nessa região de retração do semanal, que é esse retângulo verde acima, tá? Mas independente de qualquer movimento que ele for fazer nos próximos dias e semanas, o que a gente tem que entender é que o diário está numa região de resistência, tá? Então aqui as compras ficam um pouquinho mais difíceis do que o normal, porém, ontem a gente já viu que ele subiu bastante forte aí, deu uma boa puxada, tá? Mas não saiu, na verdade ele deu uma boa puxada e chegou na região de resistência, tá? Olhando para os 60 minutos, aqui é a perna de tendência de baixa dos 60 e a retração que eu acabei de mostrar para vocês pelo diário, retração dos 60 aqui, tá? Então para hoje que a gente tem que entender que ele pode continuar esse movimento para passar dessa região e buscar o topo que eu acabei de mostrar para vocês, pode consolidar ou ele pode corrigir. Corrigir aonde? A primeira correção que eu vejo é a de 15 minutos. Tá? E a gente pode pensar nela como 15 ou como 5, porque ele deu uma boa puxada, tá, gente? Então a gente pode puxar ou essa retração, tá? Ou essa retração. Na verdade, seria mais essa, porque a outra seria mais os 5 minutos, tá? Então, primeira retração aí que eu considero interessante para hoje, para a gente procurar um suporte, seria a retração de 15, que eu particularmente não vou fazer e não me interessa. E a retração que mais me interessaria seria a de 60 minutos, que seria essa perna toda, tá? Que seria essa perna toda aqui. Eita. Beleza, gente. Então, a gente pode considerar também o movimento aqui, topo, fundo, um topo, um fundo aqui, seria o 15, 60, é isso mesmo, tá? Para mim, então, seria uma região interessante de suporte aqui entre 106.500, 107.200 aí, tá? É longe, mas a gente viu que ele puxou bastante forte ontem e se encontrar essa resistência pode corrigir bem hoje, tá, gente? Então, para mim seriam esses pontos mais relevantes, tá? O mínimo de compra na retração do 15, uma compra melhor na retração do 60 e para tudo isso acontecer a gente precisa da venda da região que ele tá, venda de 60 minutos, que é esse range todo, tá? Entre 108.800, que era o ponto que eu tinha marcado ontem, 109.800, 109.800, 110 mil, tá? Ele tá no meio do caminho. Então, de repente, esperar, hoje tem payroll, esperar o payroll, esperar 10,5 abrir as ações, ver como que vai estar, 11,5 com o Dow Jones. Se 11,5 com o Dow Jones ele estiver aqui próximo de 109 mil, 110 mil, perdendo força, é uma região interessante aí para pensar em vendas, tá? Para buscar a retração do 15 e depois a retração do 60 lá embaixo, beleza? Vou marcar a máxima e mínima de ontem, mais ou menos, aqui para a gente não perder tempo, tá? Máxima e mínima de ontem. Lembrando que essa linha verde aqui
horizontal abaixo é a mínima do semanal que foi perdida na segunda, então ele também está testando essa região, ele pode sentir aqui e corrigir no 15, tá? Pelo menos. Máxima do semanal aqui em cima e a retração do semanal lá em cima com a máxima do mensal lá em cima, tá? Então esses são os pontos que estão marcados aí desde o começo do mês. Candle bem forte aí de compra ontem, né? A gente teve mais de 2.500 pontos aí de alta, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar hoje. Beleza, galera? Bom, pra mim é isso. Prudência, bons trades. Valeu! Follow the light. Um abraço. How do you feel? Any dizziness? Nausea?